Ei, bom dia, feliz ano novo. Vamos começar, né? Coloquei como uma das minhas metas para esse ano de 2021 eliminar um hábito ruim. E eu escolhi a gente parar de reclamar, né? Quer dizer, eu parar de reclamar. E é engraçado porque eu sempre me achei muito otimista, muito grata mesmo, assim. Mas depois que eu li um livro que ele chama Pare de Reclamar e Aprenda a Ver as Coisas Boas, não com a ideia da síndrome da Poliana, né, que tudo tá ótimo, não, mas no sentido assim de realmente a gente ver o contexto como um fato, né, e não reclamar e aprender a ser grato com aquilo que se tem. E aí eu comecei a perceber que eu estava reclamando, sim. E tem um desafio que é muito legal, que é o desafio dos 21 dias sem reclamar. E eu vou começar. E às vezes a gente pensa assim, é muito fácil ficar 21 dias sem reclamar. Esse desafio, o autor do livro, ele conta que faz desde 2006. E a pessoa que conseguiu isso mais rápido foram com 4 meses. Só pra você ter uma ideia. Então não é tão fácil assim. E a ideia que eu vou colocar aqui pra gente, né, que eu estou compartilhando com vocês, porque eu vou fazer e quem quiser fazer vai ser um prazer também, até para compartilhar comigo como é que tá sendo esse desafio, né? Porque quando a gente pensa numa meta, se a gente escreve, coloca prazo, se a gente visualiza e se a gente se compromete com alguém, é muito mais fácil ela dar certo, você ter resultado. Se por acaso você faz isso, né, só pensa assim, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou viajar, esse ano eu não sei o que, você não faz nada além de só pensar e às vezes até falar, é muito mais desafiador mesmo você conseguir, você vai esquecer, fica só no desejo assim, sabe? Então a ideia é realmente fazer dar certo, é trazer resultado, por isso que eu vou compartilhar com você. Para fazer esses 21 dias, o autor do livro, ele fala pra gente usar um objeto. Eu gosto dessa pulseira, essa pulseira tá escrito assim, livrai-me do mal, amém. Muitas vezes a gente vê o mal como uma coisa muito externa, né? Tá lá longe de mim e tá dentro da gente, né? Então, o parar de reclamar é meu, é interno. Então, me livra desse mal, né? E o que que acontece? A pulseira vai ficar de um lado do braço. Toda vez que você reclama, você tira e põe no outro braço. Se você, no mesmo dia, você reclamou 10 vezes, troca 10 vezes e começa a contagem, né? Então, tô aqui, reclamei, pus aqui, começo de novo, um dia hoje. Mesmo que seja 20 vezes no mesmo dia, não tem problema, aí começa a contar no dia de hoje. E é um livro muito interessante esse livro, porque ele fala vários relatos de pessoas dizendo que às vezes chegava no 20º dia e falava, ai que delícia, aí reclamava, aí tinha que voltar, né? A ideia não é a gente competir quem vai conseguir, né? Longe disso, é realmente a gente criar esse hábito, são 21 dias exatamente por isso. E esses fracassos que a gente vai tendo, que na realidade não são apenas mais uma forma, né, de a gente fortalecer esse desejo de parar de reclamar, ele é muito importante porque a gente vai realmente criando essa consciência. Aliás, essa meta da gente eliminar um hábito ruim, junto com uma outra meta que eu tenho, que é de desenvolver uma habilidade, eu vou usar uma metodologia da PNL que é para você se tornar competente em alguma coisa. São 4 fases que a gente vive. A primeira fase é a fase do inconsciente, do incompetente consciente. Sabe aquela frase que a gente fala assim, a ignorância é uma bênção? É isso. Quando você não tem nem noção daquilo ali, né? Então, por exemplo, as pessoas que se alimentam mal, tomam refrigerante, comem porcaria, e ela acha que aquilo ali tá ótimo, ela não tem consciência, nem passa pela cabeça dela que ela tá se entupindo, que ela tá se envenenando, nada. Ela acha que tá tudo ótimo, né? O segundo estágio é o estágio do incompetente consciente. É quando ele já sabe que aquilo ali faz mal para ele, que é o estágio que eu estou com relação a reclamar. Então, eu brinco que é o estágio que a gente fica perturbada, porque assim, eu já comecei a perceber que eu reclamo e isso tá me fazendo mal, sabe?
É o estágio que você realmente começa a tornar, é a turbulência, vamos dizer assim. É o estado que você fica turbulenta, que você fica incomodada mesmo, perturbada. O terceiro estágio é o estágio da competência consciente. O que significa isso? Significa que você já tem competência para mudar. Então, aquelas inspirações que você vai tendo, olha, reclamou aqui, você já mudou, e vai transformando isso em transpiração. Ou seja, é o estágio da transformação, que você começa a colocar na prática tudo aquilo que você realmente queria. E o estágio da competência inconsciente é aquele em que isso só passa a ser natural. A habilidade ali já foi desenvolvida e já lá é natural. Sabe quando uma pessoa fala assim com você, nossa, mas você faz isso tão fácil, tão leve. Até o Bert Hellinger, da visão sistêmica, ele falava muito isso. Que a pessoa, às vezes, ela tem um dom ali que todo mundo acha muito fácil, né? Parece que a pessoa acorda e faz. Mas já teve muito suor. Ela já batalhou, já se dedicou muito para chegar naquele ponto ali. Por isso que acontece isso, né? Da gente achar que tá muito fácil. Mas não é que tá muito fácil. É porque essa pessoa, ela realmente já batalhou, já suou muito, chegou nesse estágio da competência inconsciente. Ela faz isso inconscientemente, porque já se tornou muito hábito da vida dela. Então, eu queria só fazer uma leitura de uma frase do Eckhart Tolle, né? Do Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, que ele fala assim: reclamar não deve ser confundido com informar alguém de uma falha ou de uma deficiência, para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não significa necessariamente tolerar mau comportamento ou má qualidade. Não é interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser esquentada, desde que nos atenhamos aos fatos, que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir sopa fria? Isso é uma queixa. Então, a ideia é muito essa, porque às vezes a gente pensa, por isso que eu falei antes da síndrome da Poliana, que no livro da Poliana as coisas às vezes estão acontecendo, ela não se queixa de nada e ela também deixa tudo pra lá, né? Não é isso. A gente não vai se queixar, o objetivo é esse, a ideia é não reclamar mesmo, mas é claro que se uma pessoa te trouxer uma sopa fria, você não vai falar, ah, que delícia de sopa, né? Você vai falar, olha, será que você poderia trocar, por favor, a sopa? Para mim, eu gosto de sopa quente. Pronto, né? Vai ficar tudo bem. Né? No livro tem uma anedota muito interessante que fala assim que 2 operários que trabalhavam juntos, eles foram almoçar. E aí, no primeiro dia, um operário virou pro outro e falou assim, nossa, sanduíche de carne. Ai, não gosto. Comeu. Aí, no segundo dia, ele abriu a marmita e falou assim, de novo sanduíche de carne. Ai, não gosto disso. Pegou e comeu com aquela cara. Aí no terceiro dia, ele abriu de novo a marmita. Mas que saco, de novo sanduíche de carne, não gosto de sanduíche de carne. Aí o outro operário, que até então estava em silêncio, ele virou e falou assim, aqui, você já pensou em pedir para sua esposa, para ela poder mudar um pouco aqui, né, a comida, né? E ele olhou para ele meio confuso. Que esposa? Quem prepara a minha marmita sou eu. Ou seja, somos nós, né, que criamos a nossa realidade. Então, somos nós que vamos criar esse hábito de reclamar ou de agradecer. Tá na gente. Não adianta a gente querer culpar o mundo, né? Você já reparou que às vezes tá calor, a gente reclamar e tá calor, como se isso resolver alguma coisa? Aí tá frio. Não vai resolver nada ficar reclamando que tá calor, que tá frio. Então, a gente tem que, né, começar a prestar atenção em cada detalhe mesmo da vida da gente. E olha, eu vou te contar mais um detalhe. A gente tem o hábito de reclamar sem perceber. Quer ver? Se eu chegar aqui. Ai, a minha noite foi horrível. Você não tem noção. Tinha um cachorro latindo a noite inteira na janela. Aí você vira pra mim e fala assim, ah, Camila, você que não sabe. Tinha um vizinho da minha casa que ficava gritando que não sei o que, que não sei o que. E aí a gente vai começar a conversa. No final você vai ver que estão 2 pessoas competindo quem reclama mais. Né? São raras as pessoas que quando você chega pra ela e fala assim, ah, meu dia foi ruim, ela vira para você e fala assim, ah, mas pensa bem, a gente já acordou, tem a oportunidade de fazer o dia diferente, né, então você sabe que na realidade é isso, a gente fica fazendo essa disputinha. E tem uma outra coisa que acontece também, você sabe por que a gente também tem mania de reclamar? Porque a gente quer atenção. Você já pensou quando você era criança que você gostava de fingir que estava doente? Sabe por quê? Você ia receber atenção. Então, isso está muito dentro da gente, está muito arraigado dentro da gente, está cristalizado já. Por isso que tem esses estágios da inconsciência, depois vem consciente e
vai tornando competência consciente. Por isso tem que ser esforço diário. É um exercício. Por isso que os 21 dias consecutivos, né? Para realmente fazer a diferença. E outra coisa que eu queria falar, sabe, tem umas palavrinhas que realmente são muito importantes para a gente poder aprender nesse processo. Por exemplo, lá no Telegram eu já compartilhei um quadro falando sobre isso. Quando você divide, você deixa de falar difícil e fala desafio, já é um grande passo. Repara que o tempo... Sabe quando acontece alguma coisa e você, por exemplo, alguém fala assim pra você, hoje você vai ter que montar um projeto porque o cliente vai vir aqui, ele precisa disso. Você fala assim, como que eu vou conseguir isso? É muito difícil. Não consigo fazer isso, é muito difícil. A gente já vem logo com essa negativa, né? Aí quando você para e pensa assim, é um desafio. Deixa eu ver como eu posso conseguir isso. Você percebe que por trás disso tem esse desejo de fazer? Tem a ação, né? Se a gente ficar, eu não consigo, é difícil mesmo, não vai conseguir nunca, não sai do lugar. Agora, quando a gente pensa assim, é um desafio, ou seja, é algo que é superado, né? Que eu vou conseguir, eu posso conseguir. Então tem, por exemplo, problema, ao invés de falar assim, eu tenho vários problemas, eu tenho várias oportunidades. É diferente, né? Eu tenho várias oportunidades para poder crescer, para ser uma outra pessoa. Que mais? Tem uma historinha muito legal também, que é o seguinte. Vou contar a historinha. Essa historinha estava no livro. Quando eu era criança, uma das histórias que minha mãe me contava era sobre um padeiro, um desconhecido e o dono sovina de uma loja. O desconhecido chega a uma cidade à procura de comida e abrigo por uma noite. Quando pede ajuda, o dono da loja e sua mulher recusam. O forasteiro entra então na padaria. O padeiro não tem nenhuma moeda e está quase sem os ingredientes para fazer pão. Ainda assim, convida o homem para entrar e dividir a sua parcela de refeição. Em seguida, o padeiro cede ao homem a sua própria cama. Na manhã seguinte, o desconhecido agradece ao padeiro e diz: a primeira coisa que você fizer hoje vai passar o resto do dia fazendo. O padeiro não entende bem o significado e, de qualquer maneira, vai assar um bolo para que seu hóspede tenha o que comer no caminho. Examinando as suas prateleiras vazias, ele encontra 2 ovos, uma xícara de farinha, um pouco de açúcar e algumas especiarias. Então começa a preparar o bolo. Para surpresa do padeiro, quanto mais ingrediente ele usa, mais ingrediente aparece. Quando se prepara para comprar os 2 ovos, ele vê que outros 4 aparecem no lugar. Ele vira o saco de farinha para conseguir recolher e o que está diante da sua boa sorte? Um monte de iguarias. E logo a praça é tomada pelo perfume dos pães, biscoitos, bolos e tortas. A clientela forma uma fila que dá a volta no quarteirão para adquirir as suas criações. Naquela noite, exausto, feliz e com a registradora transbordando dinheiro, o padeiro recebe a visita do dono da loja sovina. Como foi que você conseguiu tantos clientes hoje? Perguntou o homem. Parece que todo mundo na cidade estava comprando pães e bolos com você. O padeiro contou a história de como tinha ajudado o forasteiro e das estranhas palavras que ele dissera pela manhã. O dono da loja e a sua mulher saíram correndo da padaria e pegaram a estrada, até que finalmente eles encontraram o homem a quem eles tinham recusado na noite anterior ajuda. Meu bom senhor, disseram, por favor, perdoa a nossa indelicadeza na noite passada. Não sei onde que a gente estava com a cabeça de lhe recusar ajuda. Por favor, volte conosco para casa e permita que possamos lhe oferecer nossa hospitalidade. Sem uma palavra, o homem os acompanhou pela estrada e voltou à cidade. Quando chegaram à casa do dono da loja, o viajante foi recebido com um banquete, com vinho, doce delicioso. Passou a noite num quarto de luxo, numa cama com um colchão de penas de ganso. Na manhã seguinte, enquanto o homem se preparava para partir, o dono da loja e sua mulher mal conseguiam conter a sua ansiedade, esperando a bênção de seu encanto. Logo o viajante agradeceu ao casal e disse: a primeira coisa que vocês fizerem hoje, vão passar o resto do dia fazendo. Despediram-se apressadamente ao desconhecido. O homem e sua mulher correram para a loja. Na expectativa do grande movimento de fregueses, o dono da loja pegou uma vassoura e começou a varrer o chão, para arrumar tudo para a multidão. Para ter certeza de dispor de troco para todas as compras a serem feitas naquele dia, a mulher começou a contar as moedas na registradora. E varre, e varre, e varre, e varre, e conta, e conta. E por mais que tentasse, não conseguiram parar de varrer e contar até o dia acabar.
Tanto o padeiro quanto o dono da loja receberam a mesma bênção. O padeiro começou o dia de forma generosa e positiva e recebeu uma grande fartura. O dono da loja começou o dia de forma egoísta e negativa e não ganhou nada. A bênção é neutra, assim como sua habilidade em criar sua vida também é neutra. Use da forma que desejar e colherá o que plantar. Se a gente conseguir melhorar o mundo dessa forma, né? Olha que ensinamento maravilhoso, né? Esse livro também ele fala uma coisa muito legal, que é da uva. Uma uva, ela vai mudar de cor ao ver outra, né? Então, numa plantação, quando uma uva muda de cor, a outra muda, e é como se elas estivessem transmitindo ali aquela energia, e aí vai, por isso que todas as uvas vão mudando de cor e vai formando aquele vinhedo maravilhoso, né? Com aquele sabor maravilhoso para poder, né, fazer os vinhos, porque uma uva promove o amadurecimento da outra, né? Ai, gente, sério, imagina a gente ser assim, sério, de verdade. Imagina que lindo que vai ser o mundo se a gente for essas uvas. Se a gente de verdade promover o amadurecimento da outra pessoa, ao invés da gente querer puxar o tapete, né? Ao invés da gente ficar falando mal, ao invés da gente fazer fofoca, ao invés da gente denegrir, né? Ai, sério, nossa, meu coração até enche. E ele fala assim, que elas sinalizam, né, uma para outra para poder amadurecer. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é: vamos escolher intencionalmente uma vida positiva, uma vida com gratidão, não só pela nossa vida, como pela vida do outro. Inclusive, no livro ele fala alguns relatos, e realmente eu percebo isso na minha vida. Quando a gente começa a viver um outro hábito, a evoluir e a buscar um outro caminho, acontece muito da gente querer se afastar de algumas pessoas. E às vezes as próprias pessoas se afastam, como se o universo conspirasse a favor, às vezes. E às vezes a gente fica se sentindo mal, culpada, né? Nossa, mas olha, agradece. Agradece de verdade, você sabe por quê? A gente tem que pensar na vida da gente. E no livro ele contou vários relatos de pessoas que começaram a perder amizades, começaram a se afastar de algumas pessoas. Porque sabe aquelas pessoas que você encontra e que elas te drenam energia? Nossa, parece que você sai de perto dela, você quer ir pra cama, dormir, parece que passou um trator nas suas costas, você não consegue mais fazer nada. Então, você vai se afastar dessas pessoas e é com muito amor por você, né? Então, assim, não tenha medo, não tenha. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas às vezes a gente próxima, né? Mas olha, a sua vida vale muito. Então, se você começar a afastar de algumas pessoas, começar a fazer novas amizades com pessoas que você nunca imaginava, acredite, são suas escolhas. E as suas escolhas para o melhor, para um hábito de vida melhor, para a gratidão, para a positividade, para as bênçãos. Então, se você estiver vivendo isso, não se culpe. Não se culpe. Muito pelo contrário, agradeça mesmo, porque como eu tô falando, é como se o universo estivesse dizendo para você, olha, o caminho é esse. Eu acho que Deus, ele fala com a gente de várias formas, né? E quando a gente escolhe um caminho, a gente renuncia a outro, é óbvio, né? Então, se a gente escolhe um caminho de viver, porque você vai começar a perceber isso, as pessoas reclamam muito, as pessoas são muito tóxicas, isso é fato. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente fica assim também. E eu acredito que se você tá aqui na Mãe Livre e Feliz, você já é uma pessoa que não quer viver a média. Viver a média é viver a mediocridade. A gente não quer isso. A gente quer realmente evoluir, né? Viver alta performance. Não melhor do que o outro, não. Porque a gente é a nossa melhor versão. Sempre falo isso, né? A gente quer ser a nossa melhor versão. Então, para ser a nossa melhor versão, a gente precisa escolher os caminhos certos. E não preocupar com o que vai acontecer, com quem vai sair, com quem vai entrar na nossa vida. O importante é a gente evoluir. Evoluir para um caminho de amor, de paz, de tranquilidade. Esse é o objetivo de vida. Eu quero morrer em paz. Eu quero morrer realmente feliz, livre, leve, né? Então, esse é o meu desejo para você. Começando 2021, assim, já com metas reais, né? Eu vim aqui compartilhar porque quando a gente realmente escreve, põe prazo, compartilha e visualiza, funciona, dá resultado. Vamos comigo? 21 dias sem reclamar. Lá no Instagram eu vou colocar todos os dias
que eu falhar, enfim, vou dando meus relatos por aí, pelas redes sociais, a respeito de como está sendo esse processo sem competição. Se esse ano eu conseguir, ótimo, senão vai pro ano que vem. Mas tem que ter meta, para ir a meta é para esse ano, né? A gente consegue, né? A gente consegue, a gente sabe que a gente consegue, é só dedicar, tá bom? Ó, um beijo, um feliz 2021, com muitas realizações, muita paz e muito amor.